Queridos irmãos, queridas irmãs, então nós vamos dar sequência no vídeo 522, né? Então, como eu estava dizendo, com relação aos obsessores, aos espíritos das trevas, essas coisas e tudo mais, então a humanidade ainda tem esse conceito ainda errado de querer se livrar, né? Tem pessoas. Luiz, mas faz parte da mensagem aí da 415? Sim, é o esmiuçamento. Não sei como é que é as coisas. Tem pessoas que dizem que tomar banho de água salgada, né, água com sal grosso, é um excelente remédio para poder afastar os maus espíritos. Eu fico pensando assim, essas cidades litorâneas, a criminalidade devia não existir. Como, por exemplo, Rio de Janeiro, né? Cidades litorâneas, Salvador. Por quê? Porque a água do mar salobra. Então a pessoa não precisa nem tomar banho em casa com água salgada, só ele mergulhar no mar já sai santo. E, no entanto, a criminalidade é altíssima. Então não é a água salgada com sal que tira, né, as imperfeições da pessoa. Tem pessoas que planta na porta de casa espada de São Jorge. Olha só a crendice. Olha a mitologia. Espada de São Jorge. Tem pessoas que colocam atrás da orelha, né? Uma plantinha fedida, que eu nem me lembro o nome agora, Jesus, Maria, José, qual o nome? Arruda. Lembrei. Me lembrei, graças a Deus. Arruda. E a pessoa fica naquele fedor de jaratataca, né? Olha, ou fedor de chifre queimado. E a pessoa coloca aquele galinho atrás da orelha e depois de uma meia hora ele olha, ele tira, ele se faz assim, mas o trem tava feio, meu lado, ó, o galinho tá seco. Ô, gente, pelo amor de Deus, você apanha qualquer planta lá fora e você coloca ela atrás da orelha ou em cima de um fogão, de uma mesa, e vai lá para você ver depois de meia hora o que acontece com ela. Você a desconectou da vitalidade dela, da vida dela. Então, ali está faltando de oxigênio, está faltando muitas substâncias que a mantinha viva no pé né? E aquelas pessoas que plantam na porta de casa gambá. Não sei se você já ouviu falar nesse trem. Ou plantinha fedida também, viu? É chifre queimado mesmo. Entendeu? E nós, quando criança, eu me lembro disso, sabe? Minha mãe pegava a arruda, punha para secar, e também gambá, aqueles galhos, e punha para secar. E os espíritos, assim como eles apareciam a mim, devido à minha vidência, então eles não deixavam eu dormir e eu não deixava meus pais dormir. E eu era criancinha, né? Eu tinha lá meus 5 anos mais ou menos, então eles apareciam para mim e eu gritava, gritava, gritava. Eu me lembro disso até hoje. E a minha mãe punha essas folhas de arruda com gambá para queimar, para espantar os espíritos. E os espíritos davam era gargalhada. E eu via eles rindo no meio daquela fumaceira toda.
E nós ali no meio daquela fumaça tossindo, porque o negócio fedido, meu Jesus amado, né? Então tem tantas coisas, mas não deixa de ser também assim, né? Uma forma intuitiva, não sei de que ou de quem, né? Então, por isso que de ordinário, ao despertares, guardais a intuição desses fatos, né? Olha, eu tenho um amigo que o filho dele, quando tinha lá seus 5 anos de idade, esse menininho, gente do céu, esse menino, se tivesse levado ele aos 5 anos de idade lá para a NASA, né? O homem já teria ido a Marte e já teria voltado. Não é elogiando demais a pessoa, não. Porque pense numa pessoa inteligente. Olha, ele com 5 anos de idade, ele desmontava e montava esses carrinhos elétricos. Ele pegava as peças todas do carro elétrico desses carrinhos, né? Fliperama, esse negócio. Nossa, não tenho dificuldade. Fliperama. E ele consertava as placas desses carrinhos com 5 anos. Ele emendava os fiozinhos todos e o carrinho no controle remoto naquela época funcionava. Olha para ver, ele consertava celular que queimava com 5, 6 anos. Eu me lembro disso, agora você vê o tanto que eu tô velho, né? E hoje, olha só o tanto que eu tô velho. Ele cresceu, estudou, hoje é um engenheiro que presta serviço para Petrobras, problemas gravíssimos que engenheiros com 80 anos de experiência não conseguem resolver. Ele chega e fala assim: ah, mas isso é fácil demais. E ele vai lá no cerne do problema e resolve em questão de 2, 3 horas. Coisa que a pessoa tá ali, ó, 2, 3 meses para resolver e não conseguia resolver. Espírito evoluído ou não é? Então já nasce, né? Então a pessoa pode não se lembrar 100%, mas a pessoa tem aquela intuição. Ele tem aquela inspiração do qual se originam certas ideias que vos vêm espontaneamente. Então observa que as ideias, as inspirações, as intuições, elas vêm espontaneamente. Quando o trabalhador está pronto, o trabalho aparece, sem que possais explicar como vos acudiram. São ideias que adquiristes nessas confabulações, né? Então, o negócio é interessante. Agora nós vamos para a questão 416. Pode o homem, pela sua vontade, provocar as visitas espirituais? Pode, por exemplo, dizer, quando está para dormir: quero esta noite encontrar-me em espírito com fulano. Quero falar-lhe para dizer isto. Pode. Pode o homem, né? Você pode. Você pode, pela sua vontade, provocar as visitas espíritas, quer dizer, manter contato com aqueles espíritos. Pode, por exemplo, você dizer,
quando está para dormir, né? Quando você está para dormir. Quero esta noite encontrar-me em espírito com fulano. Quero falar-lhe para dizer isto. Primeiramente, que aqui quero essa noite encontrar-me em espírito, entendeu? Você não vai encontrar em espírito. Começa por aí. Se você se encontra no corpo físico, você vai ter que mudar isso aqui, assim, ó. Quero essa noite encontrar em alma. Você entendeu? Quero essa noite encontrar em alma com fulano. Quero falar-lhe para dizer isto. Aí é uma interrogação. Então, olha para você ver como que isso aqui é complexo. É complexo, é relativo. Porque não é espírito e sim alma. E Kardec colocou espírito. E não era para terminar também com uma interrogação. E sim, no máximo com uma exclamação. Ou com um ponto final. Porque com interrogação, com ponto de interrogação, isso aqui é psicologia. Isso aqui é muito relativo, isso aqui é muito complexo. Terminando, isso aqui é uma pegadinha. Entendeu? Porque olha só para você ver, ó. Quero esta noite encontrar-me em alma. Eu já coloquei alma aqui. Com fulano. Quero falar-lhe para dizer isto? Ué, quero falar-lhe para dizer isto? Ué, ele está interrogando. Ele está interrogando a outra alma? Não tem fundamento. Um ponto final ou uma exclamação, quero falar-lhe para dizer isto. Você entendeu? Numa exclamação ou num ponto final. Quero falar-lhe para dizer isto. Quero essa noite encontrar-me em alma com fulano. Quero falar-lhe para dizer isto. Você entendeu que não é interrogação, exclamação ou no muito um ponto final. Aí você vai me dizer assim, então Kardec errou aí. Não, Kardec não errou. Tá certo aqui. Só que isso nós é que temos que raciocinar. Nós não podemos admitir o que está escrito aqui. Porque se nós admitirmos o que está escrito aqui, nós vamos continuar comendo feno e bebendo água trancadinhos na baia. Nós não vamos sair disso. Então nós temos que raciocinar. Como nosso Senhor Jesus Cristo há 2000 anos atrás. Ele falava em parábolas. Porque não tínhamos naquela época, porque nós, quem vivemos naquela época, porque não mudou as pessoas não. Nós não tínhamos condições de ouvir da própria boca dele tudo que ele sabia. Mas é interessante que tem um momento que reunido com os apóstolos, mas mais ou menos ele diz assim,
A vocês eu digo dessa forma, a eles eu digo de outra forma. Quer dizer, com a humanidade Jesus falava através de parábolas, mas com os apóstolos Jesus rasgava o verbo, no bom sentido. Aí os bons espíritos respondem assim, ó, o que se dá é o seguinte, olha só, o Kardec ele complicou tanto na pergunta que os bons espíritos tiveram que usar esse termo. Ó. O que se dá é o seguinte, presta atenção, Kardec, o que se dá é o seguinte, adormecendo o homem, seu espírito, eles já começaram a complicar aqui também, ó. Eles colocaram seu espírito. Adormecendo o homem, sua alma. Eu vou bater isso até o final dos esmiuçamentos desse livro. Adormecendo o homem, sua alma desperta e muitas vezes nada disposto se mostra a fazer o que o homem resolvera, né? Porque a vida deste pouco interessa ao seu, aqui ó, novamente ao seu espírito, não é espírito, porque a vida deste pouco interessa à sua alma, porque não é alma, está tudo reencarnado. Uma vez desprendida a matéria, isto com relação a homens já bastante elevados espiritualmente, os outros passam de modo muito diverso a fase espiritual de sua existência terrena. Entregam-se às paixões que os escravizaram ou se mantêm nativos. Pode, pois, suceder, tais sejam os motivos que a isso o induzem, que o espírito vá visitar aqueles com quem deseja encontrar-se. Mas não constitui razão para que semelhante coisa se verifique. O simples fato de ele o querer quando desperto. Nossa Senhora da Aparecida com Maria José. Você entendeu só? Então, quando antes de adormecer, aquela questão em si, que aquela alma muito importância ela dá, depois que adormece e que se desprende do corpo físico e vai até, por isso que isso é relativo também, é complexo, e vai até aquele e o reencontra e que por algum motivo ela, vamos assim dizer, antes de adormecer, para ela tinha uma importância imensa. O desejo era dizer algo. Mas depois que adormece e que se desprende do corpo físico, ela percebe
que não há importância alguma, não existe importância alguma. Aquilo é algo infundado, sem sentido, sem nexo. Por isso, ela nem ousa. Por quê? Porque aquilo, durante o corpo físico, está relacionado a vários fatores que ela se vê em meio a eles durante o período no corpo físico, que no plano espiritual, através do desprendimento, do afrouxamento, ela percebe que aquilo não tem fundamento nenhum. Por isso, ela não valoriza tanto na erraticidade, no plano espiritual, aquilo como ela estava valorizando tanto antes de deixar o corpo físico. Você entendeu como que é? É muito complexo isso aqui, porque cada caso é um caso. Aquilo que às vezes para um tem uma importância tremenda, para outro não tem importância alguma. Então isso vai de acordo com a evolução do espírito. Olha só, porque a vida deste pouco interessa ao seu espírito, que seria a sua alma, né? Porque a vida deste pouco interessa à sua alma. Uma vez desprendido da matéria, isso com relação a homens já bastante elevados espiritualmente, né? Os outros passam de modo muito diverso a fase espiritual de sua existência terrena. Entregam-se às paixões que os escravizaram, olha só. Então, é uma fase na evolução do ser. Ou se mantêm inativos, porque a pessoa, nesse processo, ou ele se entrega-se às paixões que o escravizaram, ou se mantém inativo, né? Num processo letárgico. Pode, pois, suceder tais sejam os motivos que a isso induzem que o espírito vá visitar aqueles com quem deseja encontrar-se, mas não constitui razão, é onde eu quis chegar, para que semelhantes coisas se verifique. O simples fato de ele o querer quando desperto. Tá vendo só? É isso que eu quis dizer aqui no esmiuçamento. Uma vez desperto, uma vez no corpo físico, uma vez antes de no adormecimento, uma vez antes dele dormir, ele tem aquele desejo de evocar aquele espírito e de falar aquele espírito tudo que ele gostaria de falar. Mas isso desperto. Isso antes de dormir. Isso adormecido ali. Agora, depois que ele dorme e que ocorre o afrouxamento dos laços, tudo aquilo que para ele enxergava de uma forma, vamos pensar, tudo que ele enxergava vermelho na erraticidade, você entendeu? Deparando-se com aquele outro, com aquela outra alma, você entendeu? O que para ele era vermelho, lá é branco. Na hora, ele tem aquilo como branco. Ele não dá a alma, não dá tanta importância
na erraticidade, no plano espiritual, como ele dava no corpo físico. Agora, isso é relativo, sabe por quê? Porque está de acordo com a evolução. Porque aquele que é primitivo no corpo físico, aquele que é bruto no corpo físico, na erraticidade, ele continua bruto, ele continua animal. Então, se ele pensa assim, eu quero encontrar fulano e eu quero xingar ele de uma palavra assim, ó, abacaxi, abóbora e mamão. Devido ao primitivismo dele, ele encontra a pessoa assim e ele diz abacaxi, abóbora e mamão. Porque ele é um espírito negativo. Ele ainda encontra-se muito materializado naquele negativismo. Ele é um selvagem. Agora, aquele que se encontra assim mais um pouquinho avançado, mas devido às influências do meio onde ele se encontra, então ele pensa assim: eu vou chegar, eu vou dizer para aquele meu amigo espiritualmente, abacaxi, abóbora e mamão. Aí ele se desprende do corpo, isso no corpo físico você pensa. Ele se desprende e ele vai até aquele amigo dele. Chega lá e fala assim: manga, jabuticaba e pera. Porque ele é mais evoluído, então ele não vê tanta importância quanto no corpo físico. Acho que deu você entender, né?